persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos auxiliares de Judá, não te dá ouvidos, o rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Aqui foi uma aprovação que Daniel passou, né? Daniel era um homem, né, que se destacava entre os demais, né? E o rei queria colocar ele, né, à frente de todo o império. Aí, vendo isso, os outros, né, os sátrapas, os governantes, eles procuram um meio para prejudicar Daniel. Só que não encontrou, né? Não encontrou. Aí foram procurar o rei para fazer um decreto, né? Que todo aquele que orasse, buscasse a qualquer Deus, fosse jogado na cova dos leões. É o que aconteceu. Ele orou, ele ajoelhou, ele buscou ao Senhor, mesmo sabendo desse decreto. Ele ficou sabendo do decreto, foi para casa. A primeira coisa que ele foi fazer, mesmo sabendo do decreto que ele poderia ir à morte, mas ele, naquele momento, ele sabia que ele não ia morrer, porque ele acreditava no Deus vivo. Ele ajoelhou-se, ele orou e pediu a Deus para que o ajudasse. Nesse momento, ele foi visto orando. Em seguida, os sátrapas foram procurar o rei e comunicar o que eles tinham visto, né? Que tinha visto Daniel orando, descumprindo o decreto. Mas Daniel foi firme, firme com Deus. Em nenhum momento ele murmurou, ele orou, ele ajoelhou, ele acreditou no Deus. Amém? E como esse decreto, a palavra de rei não volta atrás, e o rei tentou ajudar ainda Daniel, mas não teve jeito, porque palavra de rei não volta atrás. Então, ele foi levado, como diz aqui, então, no 16. Então o rei deu ordem a eles, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. O rei não pôde fazer nada nesse momento por Daniel. Mas ainda falou, né? Que seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Essa foi a palavra do rei, né? E Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Por ter descumprido, mas por ter confiado em Deus, né? No 17 diz: tapar a cova com uma pedra, e o rei selou com anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões. O rei não conseguiu dormir. O rei ficou inquieto, porque ele gostava de Daniel, mas o decreto não deixou ele livrar. E essa inquietação, assim que amanheceu o dia, a primeira coisa que o rei fez foi ir na cova dos leões. Aí aqui diz, no 19, né? No 20.
Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do seu Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? 21. Daniel respondeu: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Ele não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Aqui, irmãos. Daniel, né? Estava na cova dos leões, foi jogado lá, mas nenhum leão devorou ele, porque a fé dele em Deus o salvou. A fé dele. Ele acreditava no Deus. E em meio a essa provação, ele não murmurou em nenhum momento. Não murmurou. Ele continuou firme, acreditando em Deus, que Deus ia fazer algo por ele ali, naquela cova, né? E ele responde ao rei, né? Que um anjo, que o Senhor mandou um anjo que fechou a boca dos leões. E o Senhor manda dizer para mim e para você hoje, Ele vai fechar a boca dos leões. Ele vai fechar a boca dos leões. Você pode ser jogado na cova dos leões, mas o Senhor vai fechar a boca dos leões. Amém? Que possamos acreditar. No 23 diz assim, o rei muito se alegrou, que ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Ele confiou o tempo todo em Deus. O tempo todo, nessa provação. O tempo todo, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Amém? Porque Deus diz, eu sou, eu faço, eu posso. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Se o Senhor mandou um anjo fechar a boca do leão, dos leões, né? Para não devorar Daniel. O que o Senhor não pode fazer por nós? Né? Nós temos o quê? Que acreditar. Como eu citei o exemplo também da borboleta, o processo é preciso. Para que nós nos torne uma borboleta, nós temos que passar pelo processo. Nós temos que passar pela aprovação. Amém? Temos que ser firme, confiar nele. Confiar somente nele. Em Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes de nascer os montes e de criar a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Muitos versículos se referem ao Senhor como Ele é Deus. Que possamos ter a certeza de que Deus é Deus. E fazendo Ele, ninguém desfaz. Amém? Que possamos passar pelo processo, pelos vales, pelas covas dos leões, mas firme, crendo no Senhor. Crendo no Senhor. Desde o início o Senhor promete, né? Que as águas não vão nos cobrir, que o fogo não vai nos queimar, que Ele está conosco, que Ele é Deus, que nós não devemos temer. Amém? Se nós confiar em Deus,
tenha certeza que nós não temeremos mal algum. Porque vai vir os leões, vai vir o vale da morte, mas nós vamos sobreviver a tudo isso. A tudo isso. Nós pode hoje não estar passando por alguma provação, mas tenha certeza que nós ainda vamos passar. Mas temos a certeza que vamos passar com Cristo. Ele é nossa força. Deus é nossa força. Que possamos buscar força em Deus e acreditar nele. Ao tempo todo o Senhor pede para que nós não tema, né? Que nós acredite nele. Nós fomos escolhidos por ele. Amém? Nós fomos escolhidos pelo Senhor. É forte, irmão. E essa aprovação que Daniel passou, tem muitos cristãos que se passasse por uma aprovação dessa, murmurava. Mas Daniel não murmurou em nenhum momento, por quê, irmão? Porque ele buscava sinceramente a Deus, com amor, com verdade. Em nenhum momento ele deixou de orar, ele deixou de ajoelhar, ele deixou de falar com Deus. Em nenhum momento. No momento que ele ia ser, né, escolhido pelo rei, para ser um dos governantes do palácio, né, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, Jesus, né, ele ia ser escolhido, né, cadê, Senhor? É aqui. O rei planejava colocar ele de frente, né, no império, né, no império. Só que nesse momento, né, os grandão lá quiseram fazer uma trama para Daniel. Isso nós também passamos, irmão. Isso é no nosso trabalho, isso é na nossa vida. Às vezes até em casa, na nossa família. Muitas vezes você quer dar um passo para frente. Algo de bom está para acontecer na sua vida e alguém quer sabotar. Alguém quer te jogar lá na cova dos leões. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é comigo e com você. Ele não vai permitir isso, não. Amém? É muito difícil passar pelo processo, passar pela aprovação. É muito difícil. Não é fácil. Mas com Deus é mais fácil do que sem Ele. Né? Com Deus é mais fácil. Já imaginou nós passar por um processo, por uma aprovação, sem ter os cuidados, a proteção de Deus, sem Ele estar na nossa frente, igual Ele promete aqui que está à nossa frente. Seria muito mais difícil, irmão. Seria muito mais difícil. Mas com Deus, tudo é mais fácil. Que possamos passar por esse processo, acreditando, confiando na palavra de Deus. Em todo momento, Ele diz que está conosco. Creia, Ele está conosco. Se você não está passando pelo processo, pela aprovação, mas quando você vir passar, lembre-se dessa palavra de Deus hoje. Lembre-se. Porque vocês que saem de suas casas hoje não vieram aqui à toa. O Senhor quer falar com cada um de nós que está aqui hoje. Porque nós vamos ainda passar por processo, por aprovação. E essa palavra do Senhor diz para você hoje,
Continue firme, acredite em mim. Se ajoelhe, ore, me busque, que eu estou com você. Dentro da cova dos leões eu estou com você. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje, terminar mais cedo. E eu peço que os irmãos tenham plantado essa semente em seu coração. Amém? Porque eu acredito, não só eu, mas cada um que está aqui, vem em busca de uma palavra do Senhor. Ninguém ia sair de sua casa hoje, nessa noite, chovendo, se não viesse ouvir a palavra de Deus. E eu acredito que Deus falou com cada um de nós aqui hoje. Que meio ao vale, e meio ao processo, lembre-se da borboleta e lembre-se de Daniel. Para nós passar pelo processo, a virar a borboleta, nós temos que passar firme no processo. Mas é preciso para virar a borboleta. Né? E Daniel, que possamos ter a fé que Daniel teve. E ter a perseverança que ele teve. E não deixar de orar, de buscar, de se ajoelhar. Ore, busque, se ajoelhe, fale com o Senhor. Creia. Quando o processo vir, a aprovação vir, você vai estar forte. Forte no Senhor. E essa palavra que eu deixo para os irmãos hoje. E eu agradeço a oportunidade de cada um aqui, a presença de cada um aqui hoje. Que o Senhor Jesus abençoe cada um que está aqui presente. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?